É bom, eu não sinto muito calor, não. Sou muito calorento, não. Glória a Deus. Mais uma vez, ao da igreja com a paz do Senhor. O pastor me fez o convite para trazer uma mensagem hoje. Eu não tinha, assim, de momento, a não ser que a gente conhece versículos, capítulos, louvado seja Deus, mas para a gente, de repente, assim, a gente fazer algo, a gente primeiramente tem que estudar, né? Tem que ler, reler, pedir sabedoria ao Espírito Santo, para Deus trazer uma palavra para os nossos corações. E Ele é fiel. Amém? Abre em Provérbios, louvado seja Deus, Provérbios 3. O tema da mensagem hoje é confiar somente em Deus. E a gente precisa, se a gente tivesse um termômetro, pudesse medir o tamanho da nossa confiança, né? Uma escala, medir o tamanho da nossa confiança em Deus. Que tamanho você dava de 1 a 100, de 1 a 10, você dava a sua confiança que você tem para com Deus? Mas isso fica só entre você e Deus. Porque Deus sabe dos corações, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe que é necessário a gente todos os dias buscar Ele, em espírito e em verdade. Então a gente olha assim, meu Deus, eu já me perguntei, Senhor, numa escala de 1 a 10, qual o tamanho da minha confiança em Ti? Quantas dificuldades eu já passei na vida? E eu já superei todas elas. Se isso fosse colocado numa medição, ela valeria quanto? 8, 7, 10, 9, 3. Então a gente precisa sempre fazer essa análise do que Deus tem. Eu acredito que nessa aí o Senhor fica olhando assim, esperando a nossa reação. E diz assim em Provérbios 3, capítulo 3, verso 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes o teu próprio entendimento. A confiança em Deus, ela é algo sobrenatural da nossa vida para com Deus. Quando nós colocamos a nossa vida, a nossa fé no Senhor, tudo muda, tudo torna diferente. Porque uma coisa é a gente crer, outra coisa é a gente confiar, né? E quando a gente confia, quando a gente realmente se lança nos braços do Senhor, a nossa história, a nossa vida, ela muda não porque somente eu venho a crer, mas porque eu confio. E a confiança em Deus, ela é algo sobrenatural. Uma criança pequena, ela subiu a mais ou menos 2,5 metros, e de repente o pai dela disse: vem. Nós somos essa criança. Nós estamos em certas condições da nossa vida que para nós é um desafio. E naquele momento o pai olhou para aquele filho e disse: filho, vem, eu te seguro. E na vida, no dia a dia, no profissionalismo, na vida secular, na vida espiritual, que tamanho a gente confia, que tamanho a nossa confiança em Deus? Você tem um desafio e você quer porque quer resolver aquilo ali. Mas se a gente colocar na nossa condição, o que nos dá? Incerteza, falta de fé, será, eu acho, eu queria.
talvez. Isso é você crer que isso pode acontecer. Mas quando você diz, Senhor, eu coloco esse problema em tuas mãos, não tem como você pedir mais de volta. Porque se você confia no Deus que você crê, você tem que ter entendimento, você tem que ter fé, você tem que ser ousado em saber que Ele vai resolver o seu problema. Então, gente, isso é confiança. E aquele pai disse, vem filho, pode vir que eu te seguro. E o filho foi. E o pai segurou ele. Uma criança, ela tem discernimento do tamanho de 5, até a idade que muitos dizem que 7 anos já entende, sabe o que faz. Uma criança de 4, 5 anos, ela tem o discernimento de saber do perigo que ela corre? Ela não tem. Mas assim é a nossa fé em Deus, como uma criança. É se lançar. E quando nós nos lançamos nos braços do Senhor, aí a história muda. Porque quantas vezes alguém aqui, algum dos irmãos, ou dos irmãos que estão em casa, já passou ou está passando por uma dificuldade. E a gente fica, meu Deus, o médico disse que tal remédio vai resolver. Amém. Deus criou a medicina para isso também. Fulano disse que se eu fizesse isso, vai dar certo. Fulano me falou que assim dá uma resposta. Mas em quem primeiramente a gente consultou? Deus. É isso que a gente precisa, é consultar. Será que eu acreditei mais no que o médico, o meu amigo, falou? Ou a intervenção de Deus também? Ela vem completar a minha ação e a minha fé. E a minha confiança em Deus. Aí onde a gente tem que parar e entender que realmente a confiança em Deus, ela leva a gente no objetivo que a gente quer, num propósito de um desafio, que eu sossego. Como a palavra de Deus diz aqui em Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque somente o Senhor me faz repousar em segurança. O que é isso? Confiança. Você dorme, você relaxa, porque você sabe que Deus, Ele está guardando o teu sono. Ele está te protegendo. Né? Apoiar-se, perdão. A palavra estribar-se, como diz aqui no final do versículo 5. Confia no Senhor do teu coração e não te estribes. Estribar tem um sentido de apoiar-se, amparar-se fisicamente para evitar uma queda. Quando nós apoiamos fisicamente em algo, ficamos instável, sem equilíbrio e podemos cair. Mas quando você coloca a sua fé, a sua confiança no Senhor, Ele trabalha de todas as maneiras. E a resposta vem. Por quê? Porque você está confiando. Você está confiando. Eu sempre gosto de relembrar grandes coisas que Deus fez na minha vida. Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Só que no momento que a gente vai, confiou, entregou, a gente não pode ficar. Jesus, já aconteceu. Meu coração, mulher, chega a estar, meu coração, minha esposa chega a estar batendo forte. Mulher, mas tu não entregou a sua vida ao Senhor? Mulher, eu entreguei. Isso é a carne. É a carne. Deixa a gente nervoso. Deixa a gente assim apreensivo.
Deixa a gente... Ei! Eu lembro uma vez, eu estava muito ansioso, naquela rua, eu morava ali. E eu digo, pastor, eu estou muito ansioso por isso. E aí o pastor disse, o quê? Coloque as tuas ansiedades nas mãos do Senhor, e Ele resolverá o seu problema. Aí aquela palavra, poxa vida, eu sou cristão, falo do amor de Deus, dou testemunho da palavra, prego a palavra de Deus aonde o Senhor me usa, mas nessas horas que é para a gente, aí a gente, ei fulano, mulher, a pessoa conta um problema, um colega, uma colega, homem, olha, você precisa confiar no Deus da Bíblia. Jesus é maravilhoso. Mulher, Ele move céus e terra. Você chega, com aquela fé, fica. E Deus vai trabalhar de tal maneira na sua vida. Se realmente você crê, Deus vai fazer proezas na tua vida. Deus vai fazer o milagre que você quer. Mas quando é a gente... Oh Jesus, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, assim, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que tudo é possível ao que crê. Meu Deus, está chegando o dia da cirurgia, está chegando o dia, Senhor, desse diagnóstico, Senhor. Oh Jesus, o que é que eu faço? Eu não faço nada não, você não me entregou. Se aquieta, sossega. Algum tempo atrás, eu tive um problema no olho, e eu fui no médico, o médico disse, olha, se essa manchinha chegar no olho, seu filho, dizendo para minha mãe, não enxerga mais. Aquilo, 16, 17 anos. Aquele meu irmão foi mesmo que um balde d'água fria. Eu jovem, adolescente, já problema no olho. Aí aquilo me desandou. Mas aí, minha mãe, tudo bem. Eu creio que a minha mãe disse assim, não, quando chegar em casa nós conversa. Você não tem o meu Deus, apesar de eu orar por você, mas eu tenho o Deus que pode todas as coisas. E quando eu cheguei em casa, ela disse, meu filho, vem cá. Ela me chamou num particular. Meu filho, você realmente quer ficar curado? Eu creio, mamãe. Eu creio. Mas o médico disse, mamãe, que nós temos que voltar lá para fazer novas consultas. Ela disse, é lindo, gente, aquele que confia no Senhor. A minha mãe riu um pouco e disse assim, pela minha, falta de fé, pela minha falta de confiança, disse, meu filho, eu não estou falando de médico da terra. Eu estou falando do médico dos médicos. Ela falou nesse tom, no médico dos médicos. Aí eu disse, mamãe, quem é? Eu ouvia falar, mas não conhecia como verdadeiramente deveria conhecer. Aí ela disse, não se preocupe. Você crê em Jesus, que Ele pode fazer isso na sua vida? Eu disse, mamãe, eu creio. Sabe, quando você está com muita sede, mais sede, como diz o ditado popular, que a saliva engrossa. É uma sede. A saliva engrossa, meu irmão. Eu estava desse jeito. A minha mãe disse, se você crer, Deus vai fazer o milagre e você não vai precisar mais voltar àquele médico. Eu disse, mamãe, eu que... Olha, era tudo, era a criança que ia se lançar nos braços do Senhor. E eu disse, mamãe, eu não cria como realmente ela, como ela confiava, eu não confiava. Eu ouvia falar, quando nós era pequeno, assim de 6, 7 anos, ela levava nós para a igreja, para nós fazer companhia, e lá ela comprava picolé para nós, mas só para nós ir com ela. Mas a semente fica, pastor? Pastor Salles sabe disso também. Homens que pregam a palavra, a semente fica. Por isso não deixe de falar do amor de Deus para quem realmente Deus usa você para que essas pessoas possam conhecer o Senhor. E ali, meu irmão, eu disse, mamãe, eu creio. Eu creio que Jesus vai me curar. Ela disse, pois está bom. Ela lançou a semente, Espírito Santo agora é contigo. A gente foi para um quarto, e ela, a cama, era de um lado e do outro. Eu não fiquei ao lado dela, eu fiquei do outro lado da cama. Aí ela disse, fecha os olhos. Agora, irmão, algo interessante, maravilhoso,
que ela falou que isso me ajudou na minha fé também. Ela disse: não se preocupe, fale aquilo que você precisa, que está no seu coração, no seu entendimento, no seu ser. Peça a Deus o que você quiser, e você confiando nele, ele vai fazer aquilo que o seu coração deseja. Eu queria a cura. E ali, pastores, irmãos, eu comecei a orar. Irmãos, Deus é testemunha, como se eu estivesse naquele momento. Eu orei com uma fé tão abençoada, tão poderosa. Pastores, irmãos, e ela orando. Eu não abri os meus olhos no momento daquela oração. E de repente, eu orando e pedindo a Jesus, eu comecei a me derramar. Humildade. Quando você deixa o Senhor falar. E ali, eu comecei a clamar com uma força tão maravilhosa, com um desejo tão grande de ser curado, que de repente, eu senti, irmãos, uma mão ela veio, uma mão como se você estivesse olhando aqui a minha mão. Ela veio e eu senti com os olhos fechados, Deus é testemunha que eu não abri meus olhos. Eu com os olhos fechados, eu vi o poder. Eu vi a mão, parou no meio dos meus olhos, aqui na minha fonte, minha testa, como diz. E aquela mão parou em mais ou menos assim uns 3 a 4 segundos. Eu vi a sombra, eu vi a mão. Não tinha como a minha mãe estender a mão e colocar na minha vida. Não tinha como, eu estava do outro lado da cama. Já estava de joelho também. E naquele momento, eu senti, e aquela mão, eu senti a sombra passar. Eu não entendi, mas também não abri o olho. E ali, Deus foi trabalhando. Quando terminou, a minha mãe disse amém, eu disse amém em choro. Aí eu abri o olho, ela estava lá. Com a cabeça de joelho, orando, e eu fiquei sem entender aquele momento. Porque o mistério de Deus, a gente vai entendendo como Ele vai colocando em nossas vidas, no dia a dia, no mês, no ano, e Deus vai revelando para as nossas vidas. E pronto, passou. Não voltei mais no médico, não voltei. Passou assim mais ou menos, acho que uns 10 dias, uma semana mais ou menos. Aí minha mãe disse, ei, vem cá, vamos olhar daquele diagnóstico que o médico passou. Vamos olhar aí como é que está? Aí eu cheguei até na janela, olhei, ela olhou, eu com o espelho, ela olhou. Ela disse, meu filho, não tem mais mancha. Não tem mais mancha. A mancha desapareceu. Gente, o Senhor me fez renascer. O médico, mas Jesus, é isso que Ele faz. Ele ergue a nossa fé. Ele faz a gente crer cada vez mais no milagre que Ele faz na nossa vida. Porque a nossa vida já é um milagre. Mas a cada dia Deus tem prazer, né? Que a gente venha confiar cada vez mais. Para que as bênçãos venham estar em nossas vidas. Para que cada vez mais, né, o que o Senhor quer revelar para as nossas vidas, a cada dia seja revelado. E ali eu fiquei curado. Nunca mais, irmãos, pastores, voltei mais para aquele médico. Já estou com 50 anos de idade, Deus permitiu, está permitindo. E nunca tive problema no meu olho de nada. Então isso é confiança. Isso é maravilhoso. É crer, é confiar, é acreditar. É com as suas forças. Se lança como aquela criança, se lança. Porque às vezes a carne, as ideias, o que alguém fala, às vezes impede da gente entregar as nossas causas nas mãos do Senhor. Essa semana, a Valesca e a Vanessa, elas passaram por uma condição que Deus usou e a minha esposa ficou um pouco apreensiva. Foram criados sempre ali, né, perto da mãe. Ela muito cuidadosa demais com essas meninas, mas orienta na fé, na palavra.
E tudo isso, eu creio assim, eu conversando com ela, que a gente conversa muito, a gente senta, conversa, deitado, vamos lá para fora, lê a Bíblia, a gente conversa bastante. E eu disse, amor, isso é Deus provando a sua fé. Porque tem filhos que são criados, os pais já vão permitindo mais eles saírem, né? E na hora de resolver alguma coisa não tem tanto preocupação. Já com elas não, elas foram muito criadas ali com a mãe, o cuidado, às vezes pelo que a gente já passou na vida, a gente fica preocupado. Eu me preocupar demais, ainda me preocupo com meus filhos. E a Vanessa, sempre que nós íamos para Fortaleza, e aí eu, a Vanessa e a minha esposa, a gente ia no médico. Ela nunca gostou disso só, mas a Vanessa, mesmo a Vanessa sendo uma menina altamente confiante. Mas dirigindo ela, não, eu gosto de uma presença do homem. Eita Deus, é bom. Então, uma presença, né, ali, glória a Deus, ela gosta de andar comigo, ela gosta de andar comigo. E ali, foi só a Vanessa, ela não foi. Gente, no horário de pico. Passou, lá na empresa disse que era de 8 às 2. A Vanessa chegou em casa quase 6 horas da noite. Você imagina como é que foi o coração dela. E ali, pastor, Deus me enviou do trabalho, quando eu cheguei, sim, e a Valesca, ela nunca tinha ido para o colégio sozinha. Cruza uma rua, passa a Paulo Batista, 2, na terceira, na quarta rua, já está no colégio. Mas a Valesca nunca tinha ido, sempre eu e a Vanessa vamos deixar ela. E ela nunca foi. E devido que a gente escuta, né, o medo rápido de criança, essas coisas, a gente cria aquele fantasma da coisa, sem saber que Deus é quem cuida das nossas vidas. E se sabe, às vezes, faz com uma criança, volta, não pula. Mas, eu creio que Deus ali usou aquele momento para, né, sacudir a fé dela. Ei, em quem você confia? E a Vanessa foi. E a Valesca foi para o colégio a pé, que não tinha quem deixar, estava no trabalho. A Vanessa foi né, resolver as coisas lá do trabalho dela. Aí ela foram. E a preocupação. Quando chegar no colégio, a Valesca me liga, pelo amor de Deus. A Valesca ligou, mãe, cheguei, está tudo bem, graças a Deus. Obrigado, meu Senhor. E a Vanessa ia chegar 2 horas, não chegou. Ah, Fortaleza. Que hora essa menina vai chegar? Eita Deus. E ela, Jesus, eu acho engraçado, ela é lindo o jeito que ela fala. Jesus, eu entreguei nas tuas mãos, elas são tuas. Nessa hora a gente pega todo o recurso que a gente tem de fé, Senhor, está nas tuas mãos. Ai, meu Deus, essa menina vai chegar no horário de pico. Meu Deus do céu, vindo acolá. Amor, ela vem no carro, vai colocar o ar-condicionado, não abre os vidros. E ela vem normal, como um comboio de carro vem. Mulher, tenha calma. Aquele ar que ela falava, eu entendia. Que é uma confiança, mas na carne, a carne quer dizer, ela vem sozinha. Um trânsito, você sabe como é que é vindo acolá 6 horas. A Valesca foi para o colégio. Como é que vai ser de lá para cá? É cheio de gente passando, é carro. E Deus, eu li rápido a minha filha. E aquele, gente, só sabe uma mãe que pensa nessa história. E eu ali, amor, tenha calma, confia no Senhor. Ei, você não entregou ao Senhor? Você não confiou? Você não confia? Você não disse que elas são dele? Sossega. Vai lá para a cama, deita lá um pouquinho. Fica lá meditando. Vai orar, vamos interceder. Deus já vai resolver tudo. Aí eu dizia para ela, assim os meus também eram e eu agia dessa forma. Confiar no Senhor é tudo. O Gabriel, quando estava, acho que fez 18 anos, em Fortaleza, nunca tinha andado de Fortaleza. Ele foi para lá, sozinho também. Faculdade. Lá na Heráclito Graça, lá, depois da igreja, da Parque das Crianças, para lá. Sozinho. Você não sabe como é que fica o coração de um pai e de uma mãe. Eu da mãe eu não entendo não, mas de um pai eu sei como é que eu fiquei. Mas ali, Deus resolveu. A Valesca chegou, eu fui pegar ela. Ainda queria vir a pé, queria que eu fosse nem buscar. Gostou tanto que queria vir a pé. A confiança assim, que Deus dá tão grande assim, que no momento a liberdade foi tão maravilhosa que ela ainda queria voltar a pé. Ela gosta. Mas eu fui buscar assim mesmo. Minha Vanessa chegou às 5 horas e acho que ela nem jantou nesse dia.
um pouco preocupada. Mas preocupada, confiante. Por quê? Porque nós a cada dia estamos aprendendo a confiar em Deus. Estamos aprendendo. E a Vanessa chegou em paz, graças a Deus. Foi uma maravilha, ainda veio com um carro com as coisas que trouxe da firma. Chegou bem. E ela, Jesus, graças a ti, Senhor, obrigado, tu trouxe ela em paz. Eu digo, ele sabia que ele ia trazer ela em paz. Você precisa, eu e você, nós precisamos confiar mais. Então são processos no dia a dia que nos faz confiar em Deus constantemente. Quando um médico, ele vai fazer uma cirurgia, ele te corta, ele abre, tira o problema, e você está lá. Você confia naquele médico. Mas você confia que Deus vai fazer a providência através do médico na sua vida. E é isso. Confiar em Deus tem que ser acima de qualquer situação da nossa vida. Tem que ser acima de filho, esposa, condição financeira. Tem que ser acima de tudo. Quando se levantar de manhã, Senhor, eis-me aqui, obrigado. Vou me tornar mais um dia de vida em tua presença. Eu confio em ti, Jesus. Não importa o tamanho do meu problema, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é maior do que tudo. E vai me dar resposta, porque eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz, se eu creres, eu vejo a tua glória. Porque eu vou confiar no Senhor. Então são pilares, irmãos, que a gente precisa realmente ser desafiado. Muitas vezes a gente está passando por condições na vida. Não pense que é Deus colocando o problema na sua vida, não. Muitas vezes, meus irmãos, é Deus realmente provando a nossa confiança, a nossa fé. Meu irmão, antes eu não tinha isso, não tinha aquilo, beleza. Mas veja só, quando você, a gente está com certas dificuldades na nossa vida, a gente passa a crer mais em Deus, a gente passa a confiar mais em Deus. Um cristão que ele não passa problema, a fé dele só sabe Deus. Porque ele não tem experiência de fé. O pastor Sala um dia me contando aí, algumas aperrinhos que ele passou, mas é um homem confiante, ele está crendo na resposta do Senhor. O pastor Tiago já passou por muita dificuldade, eu creio que os irmãos que todos passaram, eu já passei, mas nós cremos no Deus que pode todas as coisas, que Ele está aqui, verdadeiramente através da sua palavra, do seu Espírito, nos dando o entendimento que Ele é suficiente para as nossas vidas. Então Deus é isso, Deus nos cerca, Deus constrói uma muralha de poder em volta da nossa vida. Conheço história de pessoas que tiveram uma vida difícil na sociedade, mas quando esses homens se voltaram para Deus, Deus fez coisas tremendas, do inimigo ir lá para matar ele, e Deus o quê? Escondeu ele. Eu sei que ele morava aqui, mas a pessoa só viu o terreno, a pessoa não via a casa, não via ele, não via nada, estava tudo lá. Deus esconde. Essa proteção que nós precisamos no dia a dia, é essa fé, é se lançar. Mas a gente tem que entender, meus amados irmãos, que a vida secular, muitas vezes ela tenta nos envolver, para diminuir a nossa fé, diminuir a nossa confiança. Aí onde Jesus disse que a nossa visão tem que ser para o alto, como a irmã leu, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 125. Essa é a fé, é olhar para cima. Quando você vê uma pessoa caminhar olhando para baixo, qual é o primeiro pensamento que a gente tem? Essa pessoa é uma pessoa triste. Mas quando você vê uma pessoa alegre, está sempre observando as coisas, você vê que nela existe um ar diferente de alegria. Mas uma pessoa triste, ela não tem prazer de olhar para cima. Ela não tem. Quando Deus disse para Abraão, leva o teu filho e sacrifica para mim. Eita, meu amado, essa situação, Senhor, tu me pediste a coisa mais preciosa que eu tenho. O que Deus está te pedindo hoje para você confiar nele?
para você entregar. Abraão sabia que Deus poderia fazer proezas, como ele sempre fez. E ali, o amor que Abraão tinha por Isaac era algo maravilhoso. O pai que realmente ama o filho. Aí Deus disse: leve o teu filho para o Monte Moriá, e lá sacrifica Isaac para mim. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar, mas imagine a guerra espiritual dentro de Abraão. Um homem que confia em Deus, mas é o meu primogênito. Existe uma individualidade muito grande, se a gente não tiver cuidado, nessa condição de confiar no que Deus quer que eu faça e na minha condição de não fazer. Isso me torna uma pessoa cheia de dúvida. A gente tem que ser sim, sim ou não, não. Porque passar disso é do maligno. Por quê? Porque nos leva a não crer. E quando a gente não crê, não confia, aí vem os pensamentos que realmente distorcem a nossa fé. Então a gente tem que realmente acreditar, entregar e confiar e deixar que o Senhor é o suficiente para resolver. Alguém pode falar o que falar. O Senhor disse, o Senhor bateu o martelo. Eu vou só esperar o momento do meu milagre. E ali, Abraão, no momento, pessoas que acompanhavam ele, eu creio que alguns servos, para ajudar, não ficou no pé do monte. Não. Aqui, eu participei desse momento com vocês. Pensando eu, Abraão. Mas daqui para frente, é eu, meu Deus. Tem um momento que Deus, coloca pessoas para estar com você. Está lá, tá. Mas quando chega esse limite, Deus disse: ei, diz para eles ficarem aí, que a minha conversa é só com você e eu. O meu diálogo é só entre eu e você. E Abraão foi. E naquele momento, ele vendo, mas ele creu, ele confiou. Ele sabia do poder do nosso Deus. Ele sabia. E naquele momento, quando ele, como a história conta, quando ele pegou o cutelo para fazer o que Deus ordenou, o anjo brandou, ele disse: não, Abraão, não faças. Porque ali, eu creio que quando Abraão foi para sacrificar Isaac, não foi dizendo: eu vou fazer porque Deus mandou. Não, eu sei do que ele é capaz de fazer. Então, o ser de Abraão ali se encheu de certeza. Porque se ele tivesse dúvida, ele não tinha feito. Não, Senhor, mas é meu filho, Senhor. O Senhor vai querer que eu faça isso? Não, ele nem questionou. E ali Deus providenciou e o anjo brandou. E Deus já providenciou o cordeiro, que representava Cristo. E ali o Senhor deu a resposta que Abraão precisava, porque ele creu, porque ele confiou. Ele se lançou nos braços do Pai. E essa confiança nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. Não é porque, como eu já falei, que alguém disse, ou disse aquilo, ou disse aquilo outro, que a gente vai, mas será que é o que ele disse mesmo? Não, eu já entreguei na mão do Senhor, pode chover, como diz o pessoal, Pode chover canivete. Eu entreguei nas mãos do Senhor e é Ele quem vai prover a minha cura, a minha resposta. Está nas mãos dEle. Mas está demorando. Ei, o tempo é de Deus. Você não entregou? Deixa, confia, espera. E Deus vai fazer o que realmente precisa fazer na vida de cada um. Agora, é necessário que nós venhamos crer e confiar. E deixar Deus agir. Não deixe sua mente criar dúvida. Peça ao Espírito Santo para blindar sua mente, sua vida. E não deixa as dúvidas do inimigo realmente tirar a certeza do que você espera. É isso que Deus quer. É confiança, é certeza. Você quer fazer uma faculdade? Confia. Agora eu estudo, Tem que estudar, Estude. E Deus vai te ajudar. Porque Deus está vendo, que você está se esforçando. Esforça-te que eu te ajudarei. E a gente precisa ser uma pessoa realmente esforçada
nos objetivos que a gente quer. É uma cura? Ore, jejue, se consagre, confie, busque, cante, adore. É isso que o Senhor quer, comunhão, é ligação. Né? Quando há corte, as coisas do mundo, e a gente tenta cortar a ligação espiritual, a fé desanda. Daqui a pouco a gente vê muita pessoa aí fora. Aquela pessoa era cristã, aquela pessoa era da igreja. Mas por quê? Porque ele confiou mais nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais. E Deus quer mover a nossa vida no dia a dia, no diálogo para com Ele, independente de qualquer marido, esposa, filho, amigo. Porque o amigo verdadeiro, ele vai à luta com você. E o Senhor é esse amigo, ele está nas batalhas com você. Né? O inimigo é aquele que dá o beijo, vai embora, só trai, como Judas fez. E Deus, Ele está ali com você. Ele entra na fornalha com você. Ele entra na fornalha. Ele te dá a resposta que você precisa. É o emprego? Deus é contigo. É uma resposta no casamento, é uma resposta com o filho, é uma resposta, né, em relação ao trabalho, em relação a algo espiritual. Senhor, eu quero mais fé. Senhor, eu preciso ser uma pessoa mais sábia. Senhor, eu preciso ser uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo. Confie, leia a palavra, busque de madrugada, ore. A minha esposa, ela constantemente, né, ela também faz oração no quarto. Ela chega e diz assim, ela é bem específica, detalhada, eu respeito demais. Vai buscar alguma coisa no quarto? Aí eu, não. Pois daqui um tempinho eu vou estar no quarto só eu e o meu Deus. Não me interrompa. Eu digo amém. Quando a menina vai, epa, não bate na porta não, que sua mãe está com Deus agora. Está conversando com o papai. Elas respeitam. Mas aquele momento, acho lindo. Me levanto de madrugada, faço as minhas orações. É no trabalho, onde quer que for. Porque a minha confiança está em Deus. E uma pessoa que ela está em Deus, uma pessoa que ela confia em Deus, que ela crê, gente, não vai ser palavra de qualquer um que vai afastar ela de Deus, não, gente. De forma alguma. Porque ela sabe em quem confia, ela sabe em quem ela se lançou. Ela sabe em quem entregou. E Deus é acima de tudo. Deus usa a pessoa, Deus usa até a natureza, Deus usa qualquer situação para nos abençoar. É assim que Ele faz. Então a resposta está nas suas orações, está na sua confiança. A sua resposta não está na sua esposa, não está no que a sociedade diz, no que a mídia fala. Não, a sua resposta está em Deus, através das suas orações, da sua confiança. Porque você passou a coisa mais preciosa da sua vida, é a confiança em Deus. E tem gente que às vezes confia no amigo e são decepcionados. Com certeza a gente já viveu isso na vida. Quem está aqui sabe dessa história. A gente confia no amigo, conta alguma coisa, e isso, aquilo, outro, e acaba não sendo aquilo que Deus realmente queria. Porque Deus disse aí, primeiramente, seu diálogo é para comigo. Teu segredo é para comigo, não é para teu amigo. Amigos que realmente, para mim conversar alguma coisa, eu estudo ele uns 3 meses, para realmente saber quem é ele e o histórico dele. Para poder eu realmente falar algo. Mas tem aquela coisa de amigo e tem a coisa entre Deus e você. Esse aí, nem a esposa, nem o marido sabe. Nem o amigo sabe, é só você e Deus. Então são coisas que realmente é particular. Mas a fé é isso. É a certeza do que se espera e a prova das quais que não se vê. Mas confiando que vai chegar. Então Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz, Deus é transformação, Deus é liberdade, Deus é expressão de falar com amor, com carinho. Porque Ele é isso que Ele quer nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Uma vez um irmão, rapidinho para me encerrar, uma vez o irmão chegou para mim e disse, irmão, como é que está a sua fé? Eu digo, está bem. Ele disse, e como é que estão os problemas? Eu disse, estão maior do que eu. Ele disse, e como é que está o seu jeito, irmão? Eu estou muito apreensivo. Ele disse, você não está crendo ainda como deveria crer. Aí ele disse, vamos cantar um louvor, um hino que chama, né? Vamos cantar um hino. Como é que ele disse que eu aprendi a confiar, né? Eu aprendi a confiar no meu Senhor. Ele venceu e nele eu sou vencedor.
de todo mal. Jesus me libertou, porque aprendi a confiar no meu Senhor. Aí disse, vamos mudar essa versão? Como, irmão? Tem outra versão dessa? Tem, sabia não? Não, eu vou lhe ensinar agora. Estou aprendendo a confiar no meu Senhor, porque a cada dia é um processo. Eu aceitei Jesus e já aprendi a confiar no Senhor. Mas tem coisa na vida que muitas vezes nos atropela, situações que a gente vai olhar, está lá. Meu Deus do céu, para que isso? Por que isso? Não, você está aprendendo a confiar em Deus. E todo dia é um processo. Através da oração, como já falei, do se lançar, do ler a palavra, do meditar. É isso. Amém? Até aqui onde o Senhor me deu, que essa palavra possa trazer algum resultado para a vida de vocês. Confiar verdadeiramente no Senhor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Porque é assim que Deus quer. É chamar um povo para um propósito. E o propósito é se lançar nos braços do Senhor. E Ele fará segundo o desejo do coração dele, não é o meu, do dele. E assim nós seremos agraciados pela sua misericórdia. Amém? Convido o pastor, em nome de Jesus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.